em Hebreus, capítulo 11, e vamos aí ouvir o que Deus tem a tratar conosco nesta noite. Todos estão preparados? Nós vamos participar da ceia do Senhor, amados. Glória a Deus, então. Vamos lá. Podemos ler? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Glória a Deus. Nós vamos ouvir falar de Moisés hoje. Não trago nenhuma novidade para a igreja. Moisés é muito conhecido por nós. E nós adoramos a história de Moisés. Nós adoramos ouvir falar de Moisés. Quando eu falo de Moisés, quando eu falo do Antigo Testamento, minha esposa até ri de mim. Ela fala assim: ei, Chãozinho, mas como você ama o Antigo Testamento? Adoro o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele fala muito ao meu coração. Ele traz mudança para nós. Ele nos mostra como mudar também. Ele nos ensina. Então, eu fico remoendo aquele Antigo Testamento. Às vezes eu vou lá no Novo, volto. Sempre estou voltando, não tem jeito. Deus faz as coisas desse jeito. Né? Tem gente que gosta do Novo Testamento e é voltado para o Novo Testamento. Mas o importante é falar de Deus. O importante é falar da obra do Senhor. O importante é entender o que Deus está dizendo aos nossos corações a cada vez que Ele usa o seu servo para falar. Amém, amados? Então Moisés, ele nasceu num período muito difícil na época dos hebreus. Já não estava sendo fácil para os hebreus. Mas nessa época, o faraó ele estava temendo. Por que ele estava temendo? Porque aquele povo ele estava crescendo abundantemente. Aquele povo estava ficando cada vez mais forte. Quanto mais faraó escravizava aquele povo, quanto mais faraó judiava daquela família hebreia, mais ela se fortalecia. Então ele resolveu aniquilar com aquele povo, acabar com as forças daquele povo. Então, na época que Moisés nasceu, ele havia ordenado que todos os filhos homens que nascessem naquela época fossem mortos pelas parteiras. E foi bem aí que Moisés veio. Foi bem nesse momento. As parteiras, temendo a Deus dos hebreus, ao Deus dos hebreus, eles inventavam algumas histórias para contar para o faraó. Falar: faraó, elas são muito fortes, férteis. Quando nós chegamos, as crianças já tinham nascido. Não deu para fazer nada. E assim foi, protelando a ordem do faraó. E assim Moisés nasceu. Moisés nasceu, mas seus pais o ocultaram por 3 meses. Tendo em vista que era muito formoso, não tinha mais como ocultar e guardar, esconder aquela criança tão formosa, e linda e maravilhosa. Então, Joquebede, mãe de Moisés, providenciou um junco, um cesto de junco, e colocou Moisés dentro, o cobriu e o lançou no rio Nilo. Lançou a sorte do rio Nilo. Miriam, sua irmã, foi acompanhando aquele cesto, andando pelas águas, navegando pelas águas. Até que passando então pela casa, pelo fundo da casa do faraó, quem estava lá olhando ao rio,
a filha de Faraó. Então a filha de Faraó mandou que alguém recolhesse aquele cesto, e quando trouxeram o cesto para ela, ela ficou então maravilhada de ver aquela criança formosa, linda e maravilhosa. Ela falou, eu quero para mim esta criança. Então, Faraó concedeu a ela, né, o direito de estar cuidando e adotar aquela criança maravilhosa. Só que havia um problema, ela não tinha leite materno. Então ela pesquisou, mandou alguém procurar alguém que pudesse então ajudar a amamentar essa criança. Miriam então estava por perto, então deu uma ideia. Eu conheço alguém que pode estar então ajudando a senhora aí. E quem? Aí eu vou trazer para a senhora. Aí trouxe. Essa mulher então tá bom. Então vocês ficam com ele até ele desmamar, tá bom? Então, olha como o trabalho de Deus é impressionante, né? Deus é tremendo, né? Tudo era o prover de Deus naquele momento. Então essa mulher levou a Joquebede, a mãe de Moisés, o levou e o cuidou. Até próximo dos seus 7 anos de idade, já estava lá, forte. Então ele voltou para o palácio e ali ele foi criado como um príncipe. Ali ele foi educado como um egípcio. Lá ele foi uma faculdade, o único hebreu da época que se formou numa faculdade, ele se tornou universitário. De tanta informação que ele recebeu, ele tornou-se um homem que conhecia de artes marciais, conhecia física, conhecia biologia, conhecia de tudo o que era possível alguém conhecer na época. Foi passado para Moisés e preparado para ser, quem sabe, um futuro faraó. E assim o tempo foi se passando. Moisés então descobriu que era filho então que era hebreu, e ele então queria conhecer sua família. E então ele foi conhecer sua família. E ele tinha esse hábito de ida e vinda, e voltava, e numa dessas idas e vindas ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu. Então Moisés foi à defesa desse hebreu, e acabou por matar o soldado egípcio. Então, ele ocultou o corpo desse soldado na areia. E foi-se. Novamente, ele circulando pelo povo, ele viu então 2 hebreus se desentendendo. Ele falou, mas vocês são irmãos, vocês não podem ficar se desentendendo. Aí o outro olhou para ele e falou assim, por acaso você é meu juiz? Você é o nosso juiz agora? Ou você pretende também me matar? Aí Moisés se despertou, falou, daqui a pouco o faraó já está sabendo. Então Moisés tomou uma decisão. Moisés tomou uma decisão de sair do Egito. E saiu sozinho, sem falar nada para ninguém. Saiu do Egito e tomou rumo ao deserto. E durante essa caminhada, por muito tempo, ele conseguiu chegar lá em Midian. Quando chegou em Midian, ele conheceu uma família abençoada. Conheceu a família de Jetro, com suas 7 filhas. Uma delas chamava Zípora. Foi a qual ele se casou e formou uma família. E teve 2 belos filhos também, Gerson e Eliezer. Moisés, então ali já estava muito feliz por ter constituído uma família, ter um trabalho, ter um sogro abençoado. Então ele ali ficou, tornou-se então de príncipe do Egito a pastor de ovelhas. Olha como Deus faz. Deus muda a história da gente. De repente, você está num caminho, de repente Deus muda seu caminho e vai para o outro, e a gente não entende o que está acontecendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, amados, não se desespere, não desanime, e continue firme no propósito do Senhor. Então, assim, Deus foi agindo na vida de Moisés, e o tempo foi passando, ele conhecendo o deserto de Midian, e pastoreando e pegando experiência como pastor de ovelhas. Numa certa vez, lá estava Moisés pastoreando, no Monte Moriá. E então algo chamou a atenção dele. Então ele chegou próximo daquela sarça que estava em chamas. Ele viu aquela moita, aquele negócio, chamas. Mas o que atraiu ele foi que aquelas chamas não consumiam aquela sarça. Via aquele clarão, aquele fogo, mas a sarça continuava lá intacta. E aquilo atraiu a sua atenção. E ao aproximar, então, Deus o
chamou Moisés e falou: Moisés, aproxime-se. E ele assim entusiasmado, vendo aquela coisa esquisita, diferente do que ele já havia visto. Geralmente quando o fogo pega em algo, ele destrói. Ele acaba com aquilo, vira cinzas. Mas aquilo estava diferente, aquilo não estava queimando, aquilo estava firme, aquilo lá estava intacto. E ele foi chegando cada vez mais perto. Talvez ele nem ouviu a princípio a voz de Deus, ele foi mais atento com o que ele estava vendo. Então, ao aproximar mais, assim ele prestou atenção e ouviu sim a voz de Deus. Mas o curioso nessa história é que Moisés, ele não viu a glória de Deus, porque ali, o que queimava ali não era... O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça, não foi a glória de Deus. E às vezes nós nos distraímos com muitas coisas que tiram a nossa atenção da glória do Senhor. Muitas das vezes nós estamos ali focados no agora eu vou ler a Bíblia. De repente o WhatsApp. Aí você pensa que volta? Não volta mais. Então muitas das vezes, amados irmãos, nossa atenção é desfocada. E aquilo desfocou a atenção de Moisés, o fogo. Mas o fogo não é da sarça, o fogo é de Deus. A glória não é da sarça, a glória é de Deus. Então quando Deus põe os pregadores para emitir as palavras, pregar a palavra do Senhor, põe o músico, os instrumentistas para adorar o Senhor. Se não for a glória de Deus, se não for a presença de Deus, não é nada, amados. Então nós não podemos nos distrair, amados, com quem vai pregar, com quem vai tocar, com quem vai ministrar algo. Nós precisamos nos atentar com a glória do Senhor. O que o Senhor quer nos dizer? O que o Senhor está querendo nos tratar naquela noite, naquele dia, naquela manhã, qualquer que seja o momento. Porque há possibilidades de estarmos presentes na casa do Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos em casa ouvindo a palavra de Deus. E talvez este momento é um momento crucial em sua vida. Que precisamos nos atentar ao que Deus quer. O que Deus está falando ao meu coração. E que não possamos nos distrair. Precisamos nos atentar, buscar, entender o propósito de Deus, o que Deus está falando, seja o que for que estiver acontecendo, seja coisa boa ou não. Precisamos nos atentar no propósito de Deus. Tudo tem um propósito. E assim Deus vai tratando de nossas vidas. Amém, amados? Então, Moisés passou a ouvir a voz de Deus. Começou então a prestar atenção na glória do Senhor. Se aproximou-se, Deus falou: tire suas sandálias, se aproxime-se, que eu vou te dar uma missão. Vou te dar uma missão. Moisés titubeou, não queria. Moisés tentou sair de um lado, sair do outro. Tem gente que é quiabo, irmão. Tem gente que desvia, tem gente que consegue desvencilhar, fala: eu não. E vai só apontando, só, né? Pela misericórdia do Senhor, só para alguém, né? Acaba só um para outro. Mas Moisés não conseguiu, não. Falou: não, vai ser você. Não, mas tem pessoas lá que... Olha que Moisés não era qualquer pessoa. Moisés, ele foi educado. Moisés, ele foi criado com uma educação, com ensinamento que nenhum hebreu tinha. Ele era capaz, assim, intelectualmente falando, né? Mas ele se achava que não era. Senhor, para essa missão, não dá. Muitas das vezes, amado, nós achamos incapaz. Mas quem somos nós? Nós somos apenas uma sarça. Se não for a glória do Senhor, não somos nada de verdade. Então nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos de Deus. Não somos nós, é Deus. Não sou eu, é Deus. É isso que nos atrai, é a glória do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus fala de jeito diferente, jamais esperava, né? Ouvir e ver tanta coisa que Deus já fez na minha vida. Lógico que foi por caminhos diferentes do que eu imaginava. Não ia dar nada certo. No fim, Deus estava lá e né, acabou movendo para a vontade dEle. Glória a Deus. Amados, minha garganta está seca demais. É o fogo.
É o fogo, Deus é maravilhoso. Aquele momento, amados, Moisés então foi para o Egito. Não teve saída para ele, não. Foi ele mesmo escolhido. Então Moisés foi para o Egito. Chegou lá, Deus havia dado umas instruções para ele. Tá bom, senhor, então eu estou indo. Eu vou lá, vou falar com o faraó. Chegou o faraó, quero falar com você, faraó. Quem é você? Moisés. Já não era mais aquele que conhecia Moisés, né? Não era o faraó já tinha falecido, agora já tinha sido outro instituído como faraó. O que você quer, Moisés? Eu venho aqui amando de Deus. Como assim, Moisés? Deus quer que você liberte o povo. Mas como assim, Moisés? Como se Deus, quem é Deus? O eu sou te mandou. Então Moisés, para mostrar que Deus era Deus na vida dele, então Moisés colocou a mão assim, entre a sua roupa assim, e quando ele tirou, a mão dele estava branquiçada, estava doente, estava leprosa. O povo se afastou dele na mesma da hora. Moisés colocou novamente, tirou, estava sã. Ele estava ali apresentando quem era Deus. Esse é meu Deus. Jogou o cajado, você duvida? Jogou o cajado assim, ó. O cajado virou uma serpente. Esse é o meu Deus. Então Deus manda que você liberte o povo. Não vou libertar o povo nenhum, não. Esse povo é meu. O povo vai ficar aqui, trabalha para mim. Não conheceu Deus? Não. Então o que Deus faz? Deus então envia 10 pragas para convencer Faraó e, paralelamente, apresentar-se ao seu povo hebreu, que conhecia Deus só de ouvir falar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas nunca tinha vivenciado o mover de Deus. E ali então Deus transforma aquelas águas do rio Nilo, todas as fontes, em sangue. Não bastante, Deus manda outra praga de rãs. Continuou, então mandou piolhos para todo mundo, piolho para tudo quanto é lugar. Moscas, peste nos animais, úlceras nas pessoas, uma saraiva de pedra, aquela chuva de pedra que acabou com toda a vegetação. Se não acabou, veio os gafanhotos, que aniquilou com tudo. E aí veio trevas. Ninguém enxergava um palmo do nariz. E por fim, Deus se apresentando aos hebreus e falando com o faraó ali. É assim que Deus faz. Né? Quem duvida que Deus é Deus? Por fim, Deus mandou então o espírito da morte. E levou os primogênitos. Obrigado. Os primogênitos. E aí, o faraó cedeu. O faraó não aguentou mais, é muita coisa para mim. E aí então falou, pode ir adorar o seu Deus lá no deserto. Assim, cumpra-se então a vontade do seu Deus, Moisés. Então o povo festejando e foi glorificando o Senhor e foi atravessando o deserto. Amados irmãos, foi muita euforia. Só que chegou um lugar que eles não tinham mais para onde correr, não tinha saída. Era só água na frente. Ele atravessou o deserto, mas chegou num lugar que era um mar. Um mar conhecido como Mar Vermelho. Então eles ficaram ali, então aqueles 2 milhões e tantos de pessoas, de hebreus, amados. Ó, em números fala que tinha em torno de 600 mil homens. Juntando mulheres, crianças, idosos, tinha em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, por aí. Amados, tinha em torno de 2 milhões. Alguns historiadores ainda arriscam dizer que tinha 2,5 milhões de pessoas. Ali, Moisés liderando. Isso porque ele não queria, né? Olha só. Deus é poderoso, né? Aí você fala que não quer. Quando Deus põe uma coisa na sua mão, você fala que não quer. Eu falo às vezes, irmão. Quase sempre. Mesmo. Pensa que é fácil? Temos que crer no poder de Deus sempre. E saber que o propósito dele é este. Quando Deus fala e confirma no seu coração, acabou, irmão. Pode seguir em frente que as coisas vão acontecer conforme a sua vontade. Né? E nesse momento, amados, Faraó mudou de ideia. Não quero mais
que aquele povo vá para festejar, fazer festa para Deus, para o Deus dos hebreus. E mandou os exércitos atrás deles, fala, traga todo mundo de volta. Irmãos, 600 carros de guerra, 50 mil flecheiros, 200 mil soldados, fortemente armados. Era muita gente, apesar que tinha muita, era 2 milhões e pouco, mas tinha criança idosa e muitas mulheres, 600 mil homens. E aqueles exércitos veio fortemente armado. E quando os hebreus souberam disso, ficaram apavorados. Para onde nós vamos, Moisés? Nós vamos morrer aqui? Moisés então buscou direção a Deus. Amados irmãos, toda vez que nós estivermos entrando em parafuso, porque acontece, a nossa vida é cheia de altos e baixos, tem situações, muitas das vezes não provocadas por nós, são circunstâncias da vida, devemos buscar a direção do Senhor. Moisés então buscou, falou, Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Então, direcionado por Deus, Moisés então apontou seu cajado no mar, e aquele mar, milagrosamente, ele se abriu. E o povo foi então atravessando os pés secos naquele lugar onde tinha água, era coberto de água. Passando por um aquário original, um aquário natural, um aquário que nunca ninguém mais havia visto. Então eles foram atravessando e o exército se aproximando. Eles foram atravessando e o exército se aproximando. O exército já chegou lá, já está atravessando. Só que aquele povo hebreu já estava do outro lado. Quando o exército entrou completamente no mar, ordenado por Deus, Moisés então apontou o cajado. O mar se fechou. Engoliu aquele exército. Temeroso. Um exército que aterroriza qualquer um. Então, aquele exército foi aniquilado. Acabou o poder de Faraó. E aquele povo, novamente, continuaram caminhando, glorificando ao Senhor. Deus é maravilhoso, amados. Quando Deus faz, Ele faz de verdade. Quando Deus quer, Ele faz. Quando Ele não quer, não faz. É a vontade dEle que predomina. Deus é soberano, amados. Às vezes nós colocamos coisas diante de Deus e nada acontece. Amados, Deus é soberano. Se Deus quer, Ele faz. Se não quiser, Ele não faz. E Ele nunca vai deixar de ser Deus para nós. E Deus fez. Abriu o mar, livrou novamente o povo hebreu. E o povo hebreu continuou caminhando. E foi. Chegaram num lugar chamado Mara, onde tinha águas amargas. Mas com o poder de Deus, Moisés então transformou aquelas águas em água potável. Continuaram. Amados irmãos, nunca houve um povo que vivenciou tantas maravilhas de Deus no mesmo tempo, assim, numa mesma época, numa mesma geração. Esse povo continuou caminhando, aquela água transformou em água potável, do nada, assim, Moisés, pai, nossa, Deus transformou, meu Deus do céu, e continuou caminhando. Numa certa manhã, o povo acordou, e quando olhou assim, e viu aquelas coisas caindo do céu. Deus então estava enviando alimento para eles se alimentar na manhã. Era o café da manhã, aquilo se chamava maná. Deus estava mandando maná na vida daquelas pessoas para elas se alimentarem. Amados, em hebraico tem uma conotação que diz que chama de emarru. Emarru, nós tivemos uma aula aqui, um pastor veio nos ensinar aqui, eu não lembro o nome do pastor que ele falou sobre isso, ensinou a gente, deu uma aula tremenda para nós. Ele falou que o maná tinha uma conotação em hebraico que chama emarru. Emarru significa o quê? O que é isto? Então aquele povo olhou aquelas coisas caindo do céu e falou assim, o que é isto? O que é isto? Era o maná que Deus estava mandando. Amém, meus amados? Meus amados, sei que nós passamos, vocês passam, todos nós temos muitas dificuldades, passamos às vezes muitos problemas, muitas lutas, muitas batalhas. Mas haverá um dia, amados, que Deus vai mandar maná sobre as suas vidas. Deus vai enviar maná, meu irmão, sobre toda a parte da sua vida, sobre todas as províncias da sua vida.
E eu creio, amados, que nesse momento tem pessoas aqui vivendo as promessas de Deus através de suas orações. Tem pessoas aqui que estão vivendo. Deus é tremendo, amados. Uma certa vez eu chamei minha esposa para conversar. E não foi dentro de casa, não. Foi na rua. Olha como que é. Pô, casado, conversar na rua. Cada coisa que a gente faz. Somos casados há 31 anos. Estamos aí prestes a completar 32 anos de casado. Minha esposa sempre tem sido uma bênção na minha vida. E minha esposa já era convertida há 9 anos. Nenhum de nós veio de berço evangélico. Tivemos um início ainda, antes de a minha esposa se converter, nosso filho já estava na fase de adolescência já. Então minha esposa se converteu e passou-se então 9 anos. E o mesmo hábito e costume mudando que eu havia adquirido, eu continuei. Eu bebia muito. Usava droga. E era uma situação diária isso na minha vida. Minha esposa, então, por 9 anos, orando, intercedendo, clamando. Eu nunca vi nada disso nesse período. Nunca observei. Quando a gente está lá fora, mas a gente é cego. A gente não vê as coisas de Deus, o trabalhar de Deus, a gente não entende. Mas eu percebia que a minha esposa ela ficava muito triste. Muitas das vezes eu observava ela estava triste. Foi por isso que naquele dia eu conversei com ela. Saindo de casa, ela e as crianças, o meu filho, e ela, como de costume, estava indo para a igreja e eu estava indo para o bar. Aí eu falei para ela, Chão, preciso conversar com você. Mas rapidinho. Eu preciso conversar com você. Chão, vamos fazer o seguinte, toca a sua vida. Eu não quero atrapalhar seu ministério. Já tentei parar de beber e não consigo. Amados irmãos, fiquei uma vez 8 meses, fiquei 10 meses, já fiquei 1 ano, 3 vezes, não consegui. Falei para ela, não consigo nem parar de beber, como que eu vou para a igreja? E minha esposa, muito sábia, pôs a mão no meu ombro e falou, não, Chão. Na palavra de Deus está escrito que eu e minha casa vai servir a Cristo. E Deus já está entrando com providência. Você não está percebendo, mas Deus já está entrando com providência. Três meses depois, durante esses 3 meses, os ambientes que eu frequentava já não me agradavam mais. Fui convidado para um culto de ação de graça, e naquele culto de ação de graça, teve apelo. Você já viu o culto de ação de graça de apelo? É raro, né? Nesse dia teve. Esse dia teve apelo. E nesse dia Deus fez a obra na minha vida. Depois de 9 anos. Quando eu levantei as minhas mãos, amados, às vezes não, é difícil uma família não ter alguém com problema de álcool, de droga. Hoje em dia, muito raro. Às vezes a gente pensa, não tem mais jeito. Isso não é verdade. Porque eu pensei isso de mim. Porque eu não tinha força. Mas eu não conhecia a força de Deus. Então não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Amém, amados? Essa atitude que a minha esposa teve, de ter fé, atitude de testemunhar a sua crença para mim. Porque durante 9 anos ela me evangelizou sem palavras. Eu só vi o testemunho que ela me dava dentro de casa. Nunca me desonrou. Sem palavras. Pode uma coisa dessa? E Deus fez a obra. No dia que eu levantei as mãos, eu não sabia, mas Deus estava me curando e me libertando. E para honra e glória em nome do Senhor, 13 anos já passou.
Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aplaude, o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Deus é maravilhoso, amados. Por que eu estou dando esse testemunho? Por causa falando de atitude. Amados, a atitude nos dá credibilidade diante do trono da graça. Diante do trono da graça, as nossas atitudes têm credibilidade. Moisés, ele estava ali na frente de um povo idólatra. Moisés, ele estava chefiando, estava liderando, melhor dizendo, um povo que estava vivenciando as maravilhas de Deus na sua vida, mas fraco na fé. Esse povo, ele vivenciou tantas coisas, amados. Eles vivenciaram, andaram por 40 anos naquele deserto. As suas alpargatas cresciam. Aleluia. As suas roupas também cresciam junto. Durante a noite, amados, aquele frio terrível, abaixo de zero, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, para direcionar o caminho certo que eles deviam seguir. Assim como a palavra do Senhor é a lamparina para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, Deus colocou então aquela coluna para guiar aquele povo. E durante o dia, que era muito calor, muito sol, ele colocava uma nuvem para proteger. Olha como Deus é maravilhoso. Num certo momento, Moisés teve que se retirar desse povo e ir para o monte Sinai. E lá ele permaneceu por vários dias. Passou-se 10 dias, Moisés nada. Passou 20 dias, Moisés nada de voltar. Passou 30 dias e Moisés ainda estava lá. Por 40 dias, a casa já tinha caído. Um povo que tinha acabado de ver o poder de Deus e ver o que Deus estava fazendo na sua vida. Às vezes, amados, Deus está fazendo coisas em nossas vidas e nós estamos ali, ó, fazendo coisas que não agradam a Deus. Ali, ó, Deus está entrando com o mover dele. Deus está abençoando. As promessas do Salmo 128 estão ali na casa dele. E aí? E ele desagradando a Deus. E ele fazendo coisas que Deus não se contentava. Então, com 40 dias, aquele povo já começou a atazanar Arão, um irmão de Moisés. Arão, Moisés não vai voltar mais, ele morreu. Nós precisamos de um Deus. Se Moisés não vai voltar mais, acabou. Então vamos confeccionar um Deus e tal. Arão não teve punho. Não teve punho. Então traz aí todos os brincos, ou tudo que você estiver de ouro, e vamos confeccionar então um bezerro. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, desce lá. E o teu povo já construiu outro Deus. Moisés voltou imediatamente com as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés estava ali, sendo materializado por Deus, era um instrumento de Deus todo o tempo. Moisés então estava ali trazendo uma tábua das leis, porque Deus tirou aquele povo do Egito, mas ele tinha uma promessa que tinha feito lá a Abraão, que eles iam herdar uma terra que manava leite e mel, e ali Deus estava providenciando tudo. Aquelas leis eram para tornar aquele povo uma nação, mas aquele povo esqueceu de Deus. Em 40 dias, amados, é impressionante isso. Olha como que nós somos falhos. Nós somos assim, nós somos terríveis. Se não fosse pela graça e a misericórdia do Senhor e seu amor incondicional sobre nossas vidas. Aleluia.
Então Moisés, quando chegou e viu aquele bezerro, ele já logo quebrou. E não quebrou só o bezerro, quebrou também as tábuas dos 10 mandamentos. Endoidou, Moisés ficou bravo. Quem que não ficaria? Já pensou, pastor? Misericórdia. Moisés perdeu a linha. Ah, meu Deus do céu. E é isso porque era Moisés, hein? Moisés não tinha outro igual ele. Calma. Meu Deus do céu. Deus sabe todas as coisas. Ainda bem que é o pastor aqui, né, pastor? Direcionando esse rebanho. Louvado seja o nome do Senhor sobre a vida do pastor Givanildo. É difícil. Pois é, amados. Moisés então foi lá buscar a direção do Senhor. Falou, você quebrou? Então você vai escrever outra. Eu já tinha escrito, agora essa você vai escrever. Moisés vai escrever os 10 mandamentos lá. E tem mais, viu, Moisés? Tem mais. Eu não vou mais diante do teu povo. Mas pode ficar tranquilo, que eu vou mandar anjos para caminhar junto e vai garantir a vitória de vocês. Mas Moisés falou, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito. Eu estava lá com a minha família no deserto de Midian, feliz. O Senhor me tirou do deserto de Midian, veio e mandou para o Egito, para ser um instrumento do Senhor lá. Através disso, libertou o povo do Egito. Nós atravessamos o Mar Vermelho, estamos aqui. Agora o Senhor não vai estar mais conosco? Sim, eu vou mandar os anjos para que garanta a vitória de vocês. Não, Senhor, eu rogo, Pai. Eu rogo a Ti, ó Senhor, para que não desampare de nós a Tua presença, que não se aparta de nós a Tua presença. Eu rogo pela Tua presença. Mas a questão é, que autoridade Moisés tinha de exigir para Deus isto? Que ousadia Moisés tinha para achar que poderia exigir a presença de Deus e não os anjos, que eram a bênção que Deus estava mandando? Amados, muitas das vezes nós nos agradamos com coisinhas. Muitas das vezes nós nos agradamos com coisas pequenas. Ao agradar com a presença de Deus. Às vezes nós substituímos a presença do Senhor com outras coisas. Nós trocamos. Nós fazemos uma balança aí, né? Se vou quarta, domingo não vou, se vou domingo, quarta não vou, né? Com algumas raras exceções, que problemas acontecem, adversidades tem, mas às vezes eu estudo, eu não posso vir de quarta-feira no culto, mas chegou uma quarta-feira que é feriado, aí eu não vou porque hoje é feriado, né? Domingo eu estou lá, aí dá um trupicão, aí não posso que o dedão está doendo, vai ficar... Então, amados, a presença do Senhor, nós não devemos substituir por nada nessa vida, Então nós precisamos nos atentar no que nós estamos fazendo. Que atitude nós estamos tomando diante do Senhor? Que atitude nós estamos tomando como cristãos diante de Deus? Moisés teve ousadia. Moisés foi abusado. Mas por quê que ele fez isso? O que ele tinha para ele achar que tinha tamanha autoridade de exigir isso de Deus? Porque às vezes, amados, quando nós nos colocamos de joelho, nós oramos. Mas, que Deus, para onde? Está feio o negócio aqui. Eu falo isso porque uma vez um irmão falou isso para mim. Fomos no monte e nós oramos lá e falamos que era para onde? Você acredita, mano? Foi. Que ousadia, né? Meu Deus do céu, então. A atitude de Moisés, que Moisés teve em datas anteriores, acontece, pensa. Isso às vezes parte de nós mesmos.
A gente exige coisa de Deus que não é para nós. Muitas das vezes precisamos saber se esse projeto que nós temos é propósito de Deus. Ou está no propósito de Deus. Se não receber, porque não está no propósito de Deus, amados. Amém. Continua. Toca o barco. Parte para outra. Até uma hora que se acerta. Né? A gente tem que seguir sempre na direção do Senhor. Moisés, um dia, ele recusou-se ser chamado de ser filho da filha de Faraó. E pensa que isso era pouca coisa? Não era. O avô dele era Faraó. Era o homem mais poderoso da época. Talvez hoje, se ele tivesse escolhido ser filho da filha de Faraó, ele seria apenas uma múmia. Não é verdade? Mas não. Ele escolheu se recusar a ser chamado de filho da filha de Faraó. Na época, a decisão foi essa que ele tomou. E às vezes, devido status, nós permanecemos numa posição que a posição nega Cristo. Que a posição nega Deus. Por causa de status, de curtição, de Facebook, de um monte de coisa. Muitas das vezes até para manter uma amizade num grupo. É por isso que a faculdade é uma coisa muito difícil para o jovem. Às vezes ele disfarça lá que não é crente. Né? Acontece, amados. Acontece isso aí. Mas Moisés, então, ele recusou-se. Falou, eu não quero mais ser chamado de filho da filha de Faraó. Agora eu sou filho de Deus, eu sou um hebreu. Eu sou filho de Deus. Moisés, então, ele teve uma identidade. Ele falou, não, eu sou filho de Deus. A minha identidade é esta. Eu sou filho de Deus. É isso que nós devemos fazer. Sempre. Não só na igreja, em casa também. No trabalho. Na rua, quando alguém bate no seu carro. Uma vez uma pessoa me fez um mal muito grande, sabe? E aí eu estava contando para um irmão abençoado, irmão Raimundo, presbítero irmão Raimundo. Expliquei para ele tudo o que aconteceu. Ele é um homem muito usado por Deus. Ele falou assim para mim, irmão, sabe o que Deus está me dizendo aqui? Deus colocou esse homem na sua vida, na sua frente, porque ele está precisando de oração. Ele está precisando do mover de Deus. E ele colocou ele na sua vida para você interceder por ele. Olha, é estranho, né? Não dá para entender essas coisas. E lá, cheio de ódio, bravo. Você não queria nem ver aquele cara. Imagina orar para uma pessoa assim, amados. Mas olha o mover de Deus como é tremendo. Conforme fui orando, clamando, Senhor, entra no mover, entra com o prover na vida desse homem. Não sei o que ele passa, Pai, mas guarda ele, sua família, seus projetos. E aquilo foi saindo, irmão, do meu coração. Meu coração foi ficando mais leve, sabe? Já não lembrava daquela pessoa com ódio, com raiva. Falei, meu Deus, perdoei ele sem querer. Deus trabalha desse jeito, mano. Deus é tremendo. Então Moisés, ele falou, não quero mais ser chamado de filho da filha de Faraó. Meu Deus do céu. Agora passa, hein, pastor? Não vai dar para mim isso assim. E essa atitude, por isso que eu disse, a atitude nos dá credibilidade diante do trono da graça. Moisés então orou e clamou, rogou a Deus, e Deus falou assim, então vai atrás daquela penha lá, que eu vou passar, vou pôr a mão sobre você, você não vai ver meu rosto, mas vai ver as minhas costas, amados. Ninguém vai na frente de Deus, ninguém vai na frente de Deus, amados. É Deus que vai à frente. Davi, quando quis dirigir a presença de Deus, houve uma tragédia. Uza morreu. Uma tragédia. Foi dirigir a presença de Deus. Então, amados, é sempre Deus na frente.
Deus na frente. Então, Deus atendeu o pedido de Moisés. Deus atendeu. Eu vou passar e vou pôr a mão na sua cabeça e você vai ver só as minhas costas. E foi então passando. E assim, Deus continuou com o povo. Deus é maravilhoso, amados. Deus é tremendo, amados. Deus é sem palavra, não tem palavra para distinguir quem é Deus em nossas vidas. Se a gente fala para as pessoas lá fora, eu falei para minha prima uma vez, eu tomei uma atitude uma vez de comprar um apartamento sem dinheiro. Ela deu risada. Mas eu entendi ela. Ela não conhece Deus como nós conhecemos. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos honrou. Com 4 anos e meio, Ele nos deu uma graça de quitar o nosso apartamento. Por quê? Porque Deus estava à frente. Foi um ato de fé. Quando você tem um ato de fé, Deus honra. Deus é assim que Ele faz. E para os outros, nós somos loucos. Então, amados, a nossa atitude nos dá credibilidade ao trono da graça. E precisamos fazer o nosso eu entender isso. O nosso eu ser moldado, ser tratado através da palavra de Deus. Nós estamos prestes a participar do corpo de Cristo. Precisamos entender como que nós estamos. Amados, não é para ninguém ficar sem participar do corpo de Cristo. Não é isso. Não é isso. Reconheça, e não tem ninguém digno. Mas reconheça as falhas, as transgressões, as coisas erradas. Que todos nós somos passivos de erro, falhas e transgressores. Coloca diante do Senhor, peça perdão e participa do corpo de Cristo. Não fique fora. Amém, amados? É isto, participa. Mas o que eu disse, nós estamos diante da ceia, então nós temos que vir consciente. Tá? Vir consciente. Senhor, me perdoa. Tá? E me ajude a não errar mais. Me ajuda, Pai. Eu sem ti não sou nada, para lugar algum vou chegar. Sem ti eu não sou ninguém, sou apenas uma sarça. Sou apenas uma sarça. Então, essas coisas que nós precisamos entender, essas coisas que a gente faz, Deus perdoa se houver um arrependimento. Amém, amados? Eu preciso continuar, pastor. Deus é maravilhoso. Ô Pai, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Essa questão de atitude, amados, fez com que Moisés continuasse sendo um instrumento de Deus sobre o povo hebreu. Então, as nossas atitudes, que porventura vêm nos dar credibilidade diante do trono da graça, Ele nos vai fazer um instrumento também nas mãos dEle. Ele não nos tirou das águas simplesmente. Ele quer que nós façamos algo para o reino dele. E é simples, amado. É só dar um bom testemunho. Não precisa falar nada. Muitas das vezes, não precisa falar nada. Só se assim for necessário, diga algo referente a Deus. Eu fui evangelizado por 9 anos sem palavras. Olha que coração duro tinha. Mas Deus moldou. Deus mudou. Então Deus nos chamou com um grande propósito, para que nós entendamos por que você foi chamado. Por que eu fui chamado? Por que eu estou aqui? Eu não estou aqui para perder tempo. Quando eu vou para a faculdade, eu quero aprender, estudar e fazer sucesso. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu quero aprender a palavra de Deus e buscar entender qual que é o propósito de Deus naquilo ali para a minha vida.
Então Deus quer que eu dê bom testemunho. A princípio é isso. Seja obediente e que possamos então crer na palavra de Deus. E essas atitudes de Moisés continuou. Ele só não quis mais ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele só não foi lá para reclamar isso. Aliás, ele saiu de lá por isso. Ele saiu do Egito. O Moisés, ele saiu do Egito. Ele teve uma identidade e falou que eu sou filho de Deus. Muitas das vezes não basta nós acertarmos o Senhor Jesus como o nosso único suficiente Salvador para a nossa alma. Nós temos que sair também. Nós temos que sair daquele cativo. Nós temos que sair daquele Egito. Tem gente que não saiu ainda. Tem gente que é crente, mas não saiu ainda. Continua bebendo. Continua fumando. Continua adulterando. Moisés, ele tomou uma posição de ser chamado filho de Deus. Mas também ele saiu do Egito, ele não quis mais ficar lá. Ele falou, vamos sair do Egito. O que nós precisamos fazer, amados, é sair do Egito, daquilo que te impede o mover de Deus na sua vida. Precisamos ter atitude perante Deus. Não é perante nosso vizinho, perante nossa família, perante Deus. Porque muitas das vezes nós somos boas pessoas para todo mundo que está em nossa volta. Mas ninguém sabe o que nós fazemos sozinho. Ou quando estamos sozinhos. Mas Deus sabe. Mas Deus é sabedor de todas as coisas. Amados, precisamos sair do Egito. Para que se cumpra de verdade a palavra do Senhor sobre nossas vidas. E que essas atitudes, amados, que nós venhamos a tomar a cada dia de nossas vidas, que nós viemos então a colocar algo diante do trono do Senhor, que nós viemos orar, e que Deus então possa, através da nossa oração, curar, que Deus possa, através da nossa oração, libertar, que Deus possa, através de nossa oração, que um propósito, um projeto, seja uma realidade na vida do meu irmão. Nossa atitude como cristão nos dá credibilidade diante do trono da graça. Se agradar a Deus, dá. Amém, amados? Eu sei que nós vamos para casa hoje falar, puxa vida, o pastor nunca pregou para nós e eu já venho, parece que conhece todo mundo ou fica julgando todo mundo, não é, amados? A palavra, primeiramente, ela é direcionada para quem prega. Para quem prega. Porque ninguém aqui é santo. Mas o nosso objetivo é sermos arrebatados. A intenção da nossa cristandade é de buscar a santificação, santidade. A intenção de nós continuarmos adorando a Deus, a intenção de nós estarmos buscando a Deus é porque nós entendemos que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Meus irmãos, aqueles filmes que a gente vê de arrebatamento, que fica um, fica outro, é real. É real aquilo, amados. Que sejamos então todos arrebatados em nome de Jesus. Para o louvor da glória do Senhor, que Deus arrebata toda a igreja. Que nenhum nome seja riscado do livro da vida. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter atitude que agrade a Deus. Que possamos orar pela nossa família. Que possamos orar pelo nosso colega, nosso vizinho. Alguém que esteja passando uma necessidade, que nós possamos ser instrumento de Deus ali. Por quê? Porque através de nossas atitudes nos dão credibilidade diante do trono da graça. Deus vai ouvir minha oração e vai atender pela misericórdia dEle.
pela vontade do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos.